Seguimos com a nossa série sobre os ex-prefeitos de Baixa Grande, que administraram o município de 1946 a 1972. Esta é a terceira de 5. Nela, vamos abordar sobre a vida e as gestões de Duval da Silva Miranda, ou simplesmente Seu Miranda, como era conhecido. Seu Miranda foi eleito em 2 mandatos como prefeito de Baixa Grande, sendo o primeiro por um período de 4 anos, de 1950 a 1954, e o segundo sendo um candidato único, eleito para administrar Baixa Grande em 1971 e 1972. O Seu Miranda era uma pessoa pacífica, o primeiro mandato dele foi muito bom. Miranda era uma pessoa boa, nunca foi ruim não, né? Começou a arrumar Baixa Grande, meteu máquina nessa Baixa Grande toda, cortando um pé de pau, vai meio. Mas esse aí gostava de festa. Toda escola que ele inaugurava era uma festa que ele fazia. E 7 de setembro também, na época dele, e o 7 de setembro, ele fazia questão de trazer toda a criança da zona rural. Ele era um pai sempre presente, né? Era um homem assim, rigoroso na criação, como na época, né? Mas um homem que criou bem a sua família, né? Na condição humana, Seu Miranda não era perfeito e nem conseguia agradar a todos. Em seus 2 mandatos, conseguiu ir além das condições da época, sendo pacífico com todos, sem entrar na vaidade de grupos. Tratava todos igualmente. Em todas as suas ações, tanto em obra como em cultura, Seu Duval, além de se preocupar com o bem-estar da população daquela época, buscava ações de valorização de Baixa Grande no futuro. Embelezou a cidade e realizou enormes ações, principalmente planear as 2 praças na época e a avenida principal. Na educação, construiu diversas escolas e levou os estudantes a ter um amor e patriotismo por sua terra. Em termos de tecnologia, ia bem além da sua época, implantando na cidade até mesmo o cinema, o Cine Aliança, e deixou Baixa Grande e suas ações registradas em centenas de fotos que hoje são encontradas em sites e redes sociais. Para esse documentário, convidamos seu filho mais novo, Walter Miranda. O mesmo descreveu sobre o Duval, pai. Eu sou Walter Ribeiro Miranda, filho de Duval da Silva Miranda, Maridalva Ribeiro Alves Miranda, né? Eu trabalhei aqui na EBDA por mais de 30 anos e hoje estou aposentado. Eu sou filho de Baixa Grande, eu nasci na fazenda Alto da Barra. Eu sou o quarto de 4 irmãos, né? Meu pai Duval, mais conhecido como Miranda, e Dona Maridalva, todo mundo conhece aí da igreja, né? Tiveram 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Eu sou o caçula, sou o quarto da família, né? O primeiro mandato de Duval foi ainda na década de 50, administrando o município de 1950 a 1954. Nos 4 anos, realizou diversas obras e mudou o jeito de pensar de sua população. Na área política, Baixa Grande teve a década de 60 como a pior década de todos os tempos, com assassinatos, briga, desentendimento e muito sangue, com perca em todos os grupos e famílias. Aí o seu Miranda foi, ele assumiu em 71, porque a eleição foi em outubro, ele assumiu em 71, foram 2 anos. Aí o seu Miranda construiu também uma escola aí por a zona rural, e seu Miranda reformou a Plínio tudo, o prédio todo da Plínio, ele reformou todo, e várias escolas ele construiu por aí. Mas esse aí gostava de festa. Toda escola que ele inaugurava era uma festa que ele fazia. E 7 de setembro também, na época dele, e o 7 de setembro, ele fazia questão de trazer toda a criança da zona rural. Toda criança da zona rural. Eu me lembro muito que o 7 de setembro que ele fez, eu não sei, acho que deve ter sido um. Só deve ter por aí. Fez a alimentação para essa criançada toda lá na escola nuclear. Mas ele gostava muito, muito de fazer festas, festas populares, assim, de escola. Na festa da paróquia também ele contribuía muito. Né? Seu Miranda, que é Duval da Silva Miranda, conhecido por Seu Miranda, ele, além da questão prefeita, ele tinha um lado religioso. Religioso muito forte. Ele tem um acervo grande aí na casa dele de fotos de todos esse povo passado aí, de muita coisa da igreja. Ele era muito um braço forte da igreja. O primeiro mandato dele foi muito bom. Aquela praça ali, Baixa Grande ali aquele outro lado da direita, ali de Badubá, ali tinha umas casas ali que eram no alto. Quando passou o calçamento, ficou os passeios altos, né?
E Miranda, naquela época, tinha uns adversários ali que não queria. Aquele outro lado de baixo ali, onde Canário tem a casa ali, ali tinha umas casas ali, lá embaixo tinha uns alicerces na frente. Foi ele quem fez construir isso aí. Uma pessoa muito importante na construção. É que até hoje aquelas casas ali são meio altas, né? São meio altas, é. Ele foi uma pessoa muito... Teve uma importância muito grande na construção de Baixa Grande, né? Foi ele quem primeiro começou a trabalhar em Baixa Grande, a fazer essas coisas boas. Depois de Bianô foi Miranda, Duval Miranda. Que ele é o pai de Valdo. É o pai de Valdo, pai de Mirandinha, tem outra menina também. A esposa dele é viva ainda, mora ali na avenida, né? É, dona Maridalva. Tu já falou com ela, não? Vou atrás. Vai atrás, pode falar. É pessoa da dona Maridalva. Então, uma pessoa importante também, seu Miranda, viu? Pessoa enérgica. Seu Miranda, eu cheguei a conhecer, só me dá um senhor de idade. Seu Miranda, fez os melhores desfiles de Baixa Grande, desfile 7 de setembro. As festas também, ele gostava de fazer essas coisas. É uma pessoa também muito enérgica. Eu lembro que teve um São João aí, o Roque Leão morava ali junto à casa de Arthur, esse Roque Leão, né? E fez uma fogueira, e naquela época a luz era de motor. E aí Miranda viu aquilo ali, a fogueira passava dos fios. Aí Miranda mandou um recado para ele, se não cortasse, que ia desligar o motor, a luz da prefeitura. Aí Roque Leão disse a ele que ia para lá para ele desligar. E ele mesmo, quem foi para lá, desligou e ficou lá na usina para ver se Roque Leão ia. E Roque Leão foi cortar a fogueira. Aí quando cortaram, ele acendeu, uma pessoa de muito pulso, muito... Porque a fogueira poderia queimar o fio. Queimar o fio, naquela época era de luz de motor, né? Então o seu Miranda tinha essa, é uma pessoa muito justiceira, ele gostava das coisas certas, corretas, né? Ele não tinha esse negócio de favorecer parente, não. Era certo, era com ele. Então, ele contribuiu muito para a construção do... Bom prefeito. Foi quem fez essa praça. Aí, Finalizalino era contra ele. Tinha uma casa ali que era para derrubar, que a casa era lá em cima. Era assim, ó. Aquelas escadonas. Quando Miranda entrou para fazer aquela praça, o Finalizalino disse que não. E ali ele não tirava, não. Ele tira. E tirou na raça e tirou mesmo. Fez a praça. É tanto que aquela rua ali é plana. Por isso. Ali do lado da igreja era uma montanha. Era. Ali era alto. Além da praça, assim, quais obras assim, que o seu Duval fez em Baixa Grande? Ele fez aquele jardim. O primeiro jardim foi ele que fez, aquele coreto foi ele que fez. E no lugar do coreto tinha o quê? Não tinha nada. Porque a primeira igreja em Baixa Grande, a capela, você chegou a alcançar essa capela, não? Não. Capela não. Eu já tinha igreja. Mas a igreja era lá onde é hoje? É, onde era hoje. Agora aquilo era alto. Ali era um despenhadeiro para chegar para vir cá para a praça. Era um despenhadeiro, tirou tudo no picareta, ele mandou descavar tudo, fez aquilo. Aí ele calçou algumas ruas também, né? Calçou. Quais as ruas assim, o senhor lembra que ele calçou? Quais as ruas assim que ele calçou? Aí a praça mesmo. Aí a praça. Aí descendo aqui, descendo a praça aí, ó. O meu pai, ele é filho de Baixa Grande, né? Ele é filho de Rosalvo Queiroz Miranda, né? Inclusive o pai dele tem até nome de rua, né? Aqui em Baixa Grande. E a mãe era Teodolina, né? E eles são originários aí a família dele é originária aí da região da Chapada Diamantina, né? Inclusive tem até um parentesco com a família do Horácio de Matos aí da região aí da Chapada Diamantina, né? Nasceu em Baixa Grande. Ele acho que é o 7º de 11 irmãos, né? Foram 6 homens e 5 mulheres, né?
Dos irmãos mais conhecidos aqui, que morou muito tempo aqui, tem o Odak, né? Todo mundo sabe, ali a região das corridas, né? O pai de Doguinha, né? E Edson, pai de Dr. Heraldo, irmão dele também, né? Então ele é o sétimo de uma família de 11 irmãos, né? E a irmã Dona Nália, que morava ali no fundo da igreja, muito católica, né? Muito conhecida dos mais antigos, né? E uma parte dos irmãos moravam em Feira de Santana, alguns em São Paulo, né? Ele era um pai sempre presente, né? Era um homem assim, rigoroso na criação, como na época, né? Mas um homem que criou bem a sua família, né? Ele deu instrução a todos os filhos, todos que quiseram se formar em nível superior se formaram, o que não quis estudar foi um dos irmãos, né? Mas ele deu condições a todos se formarem, fomos para a Feira de Santana, né? E sempre foi um homem muito família, né? Muito religioso, né? E é uma referência para mim. Ele foi, realmente nesse período, foi apresentado na época por seu Bianor, né? Porque a história dele, ele conta que ele entrou nessa questão da política, trabalhando na prefeitura, ele foi secretário de José Presídio, né? Foi prefeito de Baixa Grande, né? E aí ele começou a entrar na prefeitura. Naquela época ninguém tinha nível superior, a dificuldade de estudar, ele era uma pessoa que teve até o 5º ano primário, né? Mas naquela época quem tinha o 5º ano primário no interior já tinha uma boa formação, né? E ele foi secretário da prefeitura, ficou muito tempo por aí. E Bianor o convidou para ser candidato a prefeito e ele foi, de 1950 a 54, e fez uma administração que pouca gente conhece, né? Devido ao tempo também, né? Já se passaram muito tempo até essa data de hoje, mas foi o primeiro prefeito que fez digamos assim, o início da urbanização de Baixa Grande, né? Baixa Grande era uma vila, né? Praticamente, não tinha nem pavimentação, nem terraplanagem, né? E essa terraplanagem da avenida toda aí, esse arcabouço que se conhece hoje, inclusive a praça, o coreto, foi tudo feito na época dele, né? Aquela praça do mercado foi ele que abriu, então foi o homem que fez a parte inicial urbanística, né? Fez todo o nivelamento de rua, assentamento de meio-fios, né? E fez a praça da cidade. Então, na época, esse mandato dele foi um mandato que teve reconhecimento do povo de Baixa Grande naquela época, né? 7 de setembro, a turma assim, da zona rural trazia as crianças para o desfile aqui no dia 7 de setembro. Era juntamente com os daqui mesmo, era tudo junto. Sei que a feira, antigamente, era na praça ali da igreja, a feira, né? O pessoal vinha de jumento, de animais, de cavalo. Alcancei a feira ali. E a avenida, como é que era? A avenida era, o povo chamava que era uma camisa, né? Porque só tinha as duas avenidas, que não tinha muitas ruas, não. Só as duas praças e a avenida. Qual duas praças? Uma e a outra? Uma da igreja e a outra do mercado. Ah, já tinha a Praça do Mercado. Já. Então era conhecida como camisa. Era, o povo dizia assim, era uma camisa, que é os braços assim, pronto, e aí, o corpo assim era a praça. Porque não tinha muitas casas, né? Quando eu nasci e morei aqui, tinha. Em 1972, houve o chamado Sesc Centenário da Independência. Foi a comemoração de 150 anos da independência do Brasil, né? Então o governo federal, o governo do estado, eles incentivaram todas as prefeituras, né, a fazer a comemoração, né? E ele na época fez um desfile muito bonito, inclusive tem um álbum de fotografias, e teve um padre aqui em Baixa Grande que fez um trabalho espetacular, fez um álbum e deu a ele de presente esse álbum. E era com todas as fotos desse desfile. Inclusive deve estar rodando aí na internet, né? Porque ele tinha esse acervo, né? E o pessoal sempre procura e consulta, né?
Quer dizer, uma característica dele também é que ele conseguiu fazer um acervo de fotografias, né, antes de falecer. E depois de velho, quando ele veio morar aqui na cidade, ele conseguiu fazer um acervo de fotografia muito bom. Emprestado, pegava de um, de outro, tirava xerox. Na época não tinha esses recursos que se tem hoje, né? Mas ele conseguiu um acervo bom que muita gente vem consultar a gente, pedir. E tem muita foto aí rodando nas redes sociais aí que é do arquivo pessoal dele, né? Esse primeiro mandato ele ficou caracterizado, eu acho que por isso aí, a questão da urbanização da cidade, né? A gente Baixa Grande era uma cidade, mas com aspecto de vila, né? A parte central, que hoje a gente conhece como Avenida 2 de Julho, ela era com topografia irregular. Ela tinha altos e baixos, lugares de ladeira, lugares de atoleiro, né? Inclusive toda a parte da igreja, ali a igreja era, se você pegar fotos antigas, ela é em cima, digamos, de um morro, um pequeno morro, né? Quando foi feita a terraplanagem, né? Ele fala que na época conseguiu até um trator com o pessoal da Serra Azul, conseguiu, acho que o governo arranjou a patroa do Derba, e não tinha topógrafo, não tinha nada, ele disse que botava o olho no chão, né? Para tentar pegar o nível, e foi feito assim. E ali toda aquela parte da igreja, ele conseguiu fazer aquela terraplanagem para deixar como se conhece hoje. Essa parte da avenida, hoje se percebe que você tem casas de um lado que elas estão no alto e as outras casas no baixo, porque a rua ela era inclinada, né? Então quando se fez a terraplanagem, um lado ficou alto e o outro lado ficou aterrado, né? Isso aí, você sabe que em política surgiu muitos problemas, né? Inclusive até ele conta uma história que na casa do seu Bianô, que era ali hoje onde é a casa de Mimi, que é hoje o restaurante ali de Guilherme, né? Naquelas imediações ali. E o pessoal dizia, você está passando na casa dos outros, mas não vai passar na casa de Bianô. Mas ele disse que passou na casa do seu Bianô também não disse nada, né? E não interferiu em nada na administração dele, ele conseguiu fazer tudo isso aí, né? Inclusive disse que teve brigas até com a época, até com, como é que chama, com o juiz da época, né? Porque o pessoal não queria que passasse na porta da casa, porque quando você fazia o corte do terreno, a casa ficava lá em cima, né? Então nessa parte da avenida que você tem escada para subir, a parte ficou no alto. Mas a outra parte foi o contrário, as casas ficaram aterradas, né? Mas ele teve apoio do seu Bianô na época, não interferiu na administração dele, ele fez a administração técnica, né, muito boa, e conseguiu fazer toda essa parte aí, né? E também abriu a parte hoje onde é o mercado municipal, né? Que a feira era, até a administração dele, a feira era aqui como é que chama? Na praça, hoje onde é o Coreto, né? E ele também fez toda essa praça aí, né? Essa planta que se conhece da praça, ela é original. O que mudou nos governos subsequentes foram reformas, né? Mas até que felizmente não mexeram na estrutura, né? Hoje esse jardim praticamente ele tem toda uma planta original, né? O Coreto, né? E para quem não conhece também, tem uma pessoa muito importante aí, que foi o mestre Jaime, né? Muito conhecido, pouca gente lembra dele, mas foi quem fez aquele Coreto, né? Era um grande profissional, um grande mestre de obras, e fez essa parte aí. Eu acho que a administração dele para a época, hoje parece pouca coisa, mas foi um feito considerando que na época não se tinha FPM, todos esses recursos, né? Era uma arrecadaçãozinha pequena do município e algumas coisinhas que se conseguiam aí com o governo, né? Com muita dificuldade, né? Nivelou a rua? Não, o calçamento não foi dessa época. Ele fez o nivelamento, assentamento de meios fios, né? Então, acho que uma grande parte de calçadas, e os prefeitos subsequentes, né? Foram fazendo. Milton, Raimundo, e aí foram fazendo o restante dos calçamentos. Miranda era uma pessoa boa, nunca foi ruim não, né? Começou a arrumar a Baixa Grande. Meteu máquina nessa Baixa Grande toda, cortando um pé de pau, o povo tudo xingando Miranda, meteu máquina para fazer calçamento, tirou para tirar feira, para arrumar praça,
Aqui a igreja, isso aqui era um cemitério. Meteu as máquinas, a gente tudo tamarel, naquela tempo, as máquinas estavam, todo mundo quando chegou essas máquinas para trabalhar, 2 máquinas. Tudo torto, a gente, tudo bom, porque eu sou marido naquelas máquinas, trabalhando dentro daquelas máquinas, trabalhando, começou aqui a arrumar a praça aqui. Foi tanta caveira. Sim, a senhora falou que era em cima, era um cemitério, mas Era tinha... um cemitério, era meio ladeira, era de meio de ladeira. Você por aí você vê a altura do muro. Você não, a gente não vai numa ladeira, não é assim. Então esse lado aqui da igreja achava corpo aí enterrado. Achava. Foi vários. Ele mandou fazer as caixas. Na época o seu Canuto era vivo. Ele botava aquelas luvas e ajudava. Miranda ajudava, mas o coveiro, porque o coveiro... E ninguém sabia de quem era o corpo, não? Alguns sabiam, alguns que ficou lá dentro da igreja, e alguns que, mais ou menos, não sei se eles entendiam de quem era, que não tinha pedra, era só o capim, estava enterrado, pronto. Quando meteu a máquina que foi ver, tinha gente que ainda tinha os dentes, dentro das caveiras ainda tinha dente. Aí ele mandou fazer aqueles caixões para tirar aqueles ossos. Alguns enterrou ali na parede da igreja e outros levou para o cemitério. E aí meteu essas máquinas na rua, rapaz, essas casas ficou penduradas, casa ficou aterrada, e o povo xingava. Eu não quis saber de nada, eu sei que ele arrumou essa praça toda aí, as máquinas lá em cima, como é aquela casa de seu Luciano hoje, que está ali embaixo. Ficou lá em cima, pendurado lá em cima, o povo teve que fazer cerca e aterro para não cair. Mas depois botou a energia, trouxe a energia para Baixa Grande, foi Miranda quem trouxe. A energia já é elétrica ou foi energia? Não, de motor, de motor, sim, porque a energia, né? Trouxe o motor. Ali, onde é a casa de Ló, a usina era ali. Ali naquela parte da usina, tinha doado a Denise para fazer um colégio e uma igrejinha. Depois não, que já tinha igreja aqui, como era que fazia, ia doar lá em cima. A Denise não gostou ali, botou lá para o Posto Brasil, fez lá no Posto Brasil, mas depois ele doou aquela parte ali que hoje tem o INSS. Sim, ficou para a Denise. Mas a usina era ali. Aí sim, botou. Essa Denise, ele era um professor? Foi professor, saiu para estudar. Ele era PTB. E aí ele porque queria montar uma escola. Ele chorava, ele quando foi embora para Salvador, que o povo de João Presídio levou ele para lá. Ele chorava, quando ele chegou, já chegou mais instruído, ele chorava pela educação de Baixa Grande. Que ele tinha fé em Deus que ele ia fazer um colégio para ver os filhos de Baixa Grande formados, como ele já estava seguindo a carreira dele, lá em Salvador. E aí, quando disseram assim, nesse dia eu chorei, eu só não fui porque eu não estava aqui. Quando disseram que o colégio botou o nome de Adenias, está rindo lá e batendo palma. Até que enfim eu estou vendo minha terra, porque se sacrificou. Mas ele não chegou a construir escola? Não chegou a construir, não. Ele tentou, mas não conseguiu. Tentou, mas não. Só construiu a igrejinha lá. Mas quando fazia um discurso assim... A igrejinha aonde? Aonde essa igrejinha? Lá no Posto Brasil, Nossa Senhora do Carmo. Que existe até hoje? Existe lá. Então foi ele que construiu? Foi ele que construiu. Era para ser construída ali. Mas se não ficar muito perto, aí conversaram com ele, então ele se conformou. Foi fazer lá, doou lá. E doou aquele terreno lá em cima. Assim. Então, como eu te digo, ele foi um filho de... Ele não era filho de Mandacaru. O pessoal dele era de Mandacaru. Eles vieram morar aqui, foi sacristão muito tempo. Sim, e Bianu, só voltando um pouquinho de Bianu, teve alguma obra assim de Bianu que ficou marcada assim na cidade? Eu me lembro, não. Não chegou a ter obra assim, não? Não, seu Bianu gostava de destruir as coisas, botar o povo fazendo jardim, quando Miranda fez esse jardim, toda essa praça bonita que inaugurou, que plantou o seu Bianu. A própria cunhada fez um jardim bonito de flores, então ele meteu o jipe dele.
Eu vou estacionar o jipe lá para Então, seu Durval da Silva Miranda. Miranda foi quem consertou a Baixa Grande. Então ele construiu o jardim. Construiu o jardim e o calçamento de calçamento da Qual os calçamentos assim que ele fez? O calçamento da praça, dessa parte da avenida aí, ó, subindo aí. Subindo na avenida aí. Nessa parte foi de Miranda aí, ó. Rodando aqui a praça todinha. Na praça, sim, foi de Miranda. E subindo na avenida. E descia até onde o calçamento que ele fez? Até mais ou menos no, como é o nome? Como é o prédio, aquele prédio lá? Nuclear? Lá pra cima, assim. Foi por Parte isso. dali, E pra cima aí até onde? até no bichinho, no beco do cemitério, pra lá no beco do cemitério. Lá, vamos dizer assim, de Aristeu, A rua praticamente até ali. Somente isso aí. E a luz elétrica, como diz a gente chamava luz elétrica, a motor. Ligava 7 horas, ligava sinal, primeiro sinal, 9h30, 10 horas apagava. Essa luz ela ficava só na rua, dentro da casa das pessoas também tinha? Dentro de casa também tinha. O povo botou dentro de casa. Quem teve condições, puxou para dentro de casa. Mas pagava alguma taxa ou não? Pagava. Eu não me lembro assim quanto era. Na época eu não trabalhava na prefeitura, mas pagava uma taxa. O eletricista era Miguel e Judi. Judi, pai de Zezé. O Miguel da Usina, como a gente chamava Miguel da Usina, que foi casado com uma irmã de Jeremias. Eles eram daqui do lado das pedras, aí com esses meios aí. Eu não sei bem a família dele, mas sei que era daqui. Então à noite, quando ligava essa energia, era festa aqui? Era. A praça era toda iluminada? Tudo iluminado. Até na rua, os postes, botou os postes, era poste de madeira. Não era lá em casa mesmo tinha energia, botou luz. Ele sempre foi muito ligado, né? Ele sempre gostou muito dessa questão tecnológica, né? Gostava de música, né? Inclusive ele tem um livrozinho de partitura que ele conta que Baixa Grande chegou a ter um maestro aqui, tinha uma escolinha de música, né? Naquela época quando ele era criança, né? E ele sempre foi muito chegado à música, embora não tocasse, porque ele aprendeu pouco, mas ele sempre gostou. E ele gostava muito de tecnologia. Ele também andava muito em Salvador, né? Naquela época para ir a Salvador era uma semana, né? Não era fácil ir, ele tinha acesso, conheceu pessoas. E para a época ele chegou a adquirir uma reprodutora de passar filmes, né? Ele chegou a ter um cinema, né? Cine Aliança, ele passava filmes aí. Para a época era um negócio interessante que numa cidade pequena pouca gente conhecia, né? Então ele conseguiu fazer isso. Além disso, ele tinha um serviço de som também, com aquelas bocas de alto-falante grande, aquelas parecendo uma corneta, né? E fazia a reprodução de serviço de som na cidade, né? Então ele sempre foi muito ligado a essa área cultural, sempre gostou muito de tecnologia, né? Para a época foi um feito Baixa Grande ter cinema, né? Naquela época, né? Chegando à eleição de 1970, determinado pelo governo federal para um mandato de 2 anos, ninguém queria se candidatar. Foi quando Durval foi convidado. Sendo pacífico com todos os grupos, na época, foi candidato único e administrou Baixa Grande em 1971 e 1972. Na época foi para coincidir a questão da eleição, né? Eles eram 4 anos, eles botaram para 6. É porque pouca gente lembra, mas tanto acho que Evandro e o doutor Heraldo tiveram mandato de 6 anos. Depois voltou para 4 novamente, entendeu? Então foi uma época para coincidir, depois tornaram descoincidir, né? Então era 6, voltou para 4, né? Então ele teve esse mandato de 2 anos, foi um mandato curto, né? E essa época aí que eu me lembro assim que ele comentava, né? Essa questão de sequência dos calçamentos. E ele fez, na época que tinha necessidade, né? E ele fez uma obra importante para a época, que foi o açude de Mandacaru e o açude de Italegre, né? E me lembro da escola de Santa Cecília, zona rural, fez 2 ou 3 prédios escolares. Foi um mandato curto e foi mais ou menos esse tipo de obra que ele fez aí, né?
Na época todos os prefeitos tiveram mandato de 2 anos. Ele, depois de 72, ele saiu, foi para a zona rural, foi para a roça e saiu da política, né? Aí ele viveu lá até uns 88 anos, por aí, 87, aí veio aqui para a rua e faleceu em 2006, com 91 anos, né? Falecido em 2006, a Câmara de Vereadores se preocupou em lhe homenagear, dando seu nome em uma das ruas da cidade. Em 5 de setembro daquele mesmo ano, foi sancionada a Lei Municipal 020/2006, alterando o nome da antiga Avenida Castelo Branco para a Rua Duval da Silva Miranda. Sem identificação, a rua continua sendo chamada pelo nome anterior e muitos dos moradores desconhecem o novo nome. Eu estou sabendo isso agora por você, viu? Não, realmente não tinha conhecimento disso não, viu? Infelizmente, Baixa Grande padece dessa nossa falha de memória, né? Com os mais antigos, porque infelizmente a gente não tem uma casa de cultura, né? A guardar esse acervo, né? Muita coisa termina se perdendo com o tempo, né? Até para que as novas gerações conheçam um pouco da sua história, né? Seria interessante aí os moradores da cidade, as autoridades, começar a pensar nisso, né? Não para a questão pessoal dele, né? De ser homenageado, mas todos que tenham contribuído na história de Baixa Grande, né? Não só prefeitos, mas tem muitas pessoas que trabalharam por Baixa Grande que merece ter um registro que fique na história para que as novas gerações conheçam as pessoas que contribuíram para essa cidade, né? Como eu disse, eu acho que essa parte dessa história ela precisa ser preservada e contada também, né? Talvez a questão de história do município, né? Quem sabe até se incluir no currículo escolar essa parte de história do município, para que as gerações que estão aí estudando, desde criança, comecem a conhecer um pouco da sua história, né? E às vezes a gente estuda a história do Brasil, história da Bahia, e você procura uma questão do seu município, ninguém sabe quem é. Às vezes você lembra só do último 2 prefeitos e já não lembra mais do outro, né? Isso é uma falha. Eu acho que não é só nossa não, muitos dos nossos municípios padecem desse mal, né? Baixa Grande, um novo tempo já começou. O sol que brilha é pura alegria. Com a nossa cidade a crescer, nós todos vamos fazer valer a cidadania. Com a nossa cidade a crescer, nós todos vamos fazer valer a cidadania.